Olá, jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que bem. E hoje, meu povo, eu tô me sentindo assim, empolgadíssima, super criativa, porque olha meu dedinho microfone, que coisinha, ó, bonitinha. Enfim, gente, esse microfone é novo, eu tô aprendendo a lidar com ele e eu percebi que eu pegando, assim, ainda mais quando eu fico quieta, né, eu sou muito de gesticular, eu percebi que eu pegando direto nele tava fazendo muito barulhinho chato, então eu tinha feito uma coisa meio provisória pra conseguir não pegar muito pertinho, assim, da parte que capta o som. Aí eu achei isso. Eu adorei, gente. Eu achei tão bonitinho. E é esse mesmo. Mas é isso. Não vamos enrolar muito, não. Já curte o vídeo, porque, gente, os relatos hoje estão, assim, maravilhosos. Tem um relato muito especial pra mim aqui, que foi de uma amiga minha. Ela me mandou. Ela não me mandou por escrito, ela me mandou por áudio. Eu só fui e escrevi o que ela mandou por áudio. Transcrevi, né, que é a palavra correta. E esse relato, foi muito legal. E é isso, já curte, você já sabe que vai estar legal. Compartilhe esse vídeo para tirar a noite de sono de alguém. E se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal não, ajuda muito a gente aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para as histórias. A boneca com encosto. Gente, eu juro que não é de propósito, porque eu vou juntando as histórias e eu vou deixando assim de forma aleatória. Eu junto num roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, mas eu não sei que história tá onde, sabe? Não tem bem um padrão, mas eu ando numa vibe de boneca, vou te falar, viu? Parece até destino. Mas vamos lá, a boneca com encosto. Vou compartilhar a história da única boneca que eu tive desde criança. Eu tinha 1 ano quando a minha tia me deu uma boneca de aniversário. Ela tinha 1 metro de altura, cabelo curto e cacheado, dourado, vestido vermelho e sapatos brancos. Era a favorita mais da minha mãe do que minha. Na verdade, ela me dava arrepios. Não importava onde você estivesse em um cômodo, a boneca te encarava. Era tão assustador que certa vez pedi ao meu irmão para inclinar a cabeça da boneca em direção ao chão, para eu sentir pelo menos um pouco de paz. Minha mãe e minha avó eram apaixonadas pela boneca, num nível que, quando eu casei, minha avó fez um vestido tipo da minha pra boneca, algo surreal. Minha irmã é surreal mesmo. O povo reclamando dos bebês reborn. Mas vamos lá. Bom, voltando para os fatos, assim que a boneca entrou na minha casa, minha mãe começou a adoecer muito. Começou com uma gripe, um mal-estar aqui, outro ali, às vezes uma pressão que baixava, uma indigestão, mas com o tempo, minha mãe nunca estava bem, estava sempre passando mal. Já não conseguia se alimentar e médico nenhum descobriu o que ela tinha. Vi ela definhando lentamente e isso durou anos. A cada ano que passava ela estava pior. Um dia, minha avó... Bom, gente, como vocês podem ver, a gente teve um pequeno probleminha de percurso aqui. Minha bebezinha acordou e não quis ficar na cama. Porque ela vai dormir até umas 8h30 por aí, mas não quis ficar na cama. E se eu não gravar esses relatos hoje, ficaremos sem. Então vamos tentar seguir assim, vou até falar mais baixinho um pouco, ficar mais perto do microfone. E vamos tentar seguir, tá? Bom, voltando aos fatos, assim que a boneca entrou na minha casa, minha mãe começou a adoecer muito. Começou com uma gripe, um mal-estar aqui, outro ali, às vezes uma pressão que baixava ou uma indigestão. Mas com o tempo minha mãe nunca estava bem, estava sempre passando mal, já não conseguia se alimentar e médico nenhum descobriu o que ela tinha. Vi ela definhando lentamente e isso durou anos. E a cada ano que passava, ela estava pior. Um dia, minha avó chamou um benzedor. Ele foi até a casa, olhou a minha mãe, andou pela casa, olhou a boneca, depois falou em tom calmo, porém firme. Há um espírito, um bem ruim, agarrado à boneca. Ele é como um portal, uma fonte que permite... Ela é como um portal, uma fonte que o permite ir e vir, e também permanecer. Ele quem está sugando a fulana, no caso a mãe dela, né? E não vai parar.
Posso passar banhos, fazer orações, benzê-las, para que se sinta confortável. Mas vocês precisam se livrar da boneca. Elas concordaram, mas só ali, na frente do homem. O homem benzeu minha mãe, anotou uns banhos e entregou para minha avó. Depois foi embora. Eu já estava com álcool e isqueiro na mão, jurando que finalmente ia me livrar daquele troço. Mas assim que o homem virou as costas, minha avó e minha mãe começaram a falar dele. O chamaram de louco, mentiroso, entre outras coisas que prefiro censurar. Pois bem, se negaram a se desfazer da boneca, até porque a minha tia era quem tinha me dado, né? Então para elas era tipo impossível ela ter feito algo contra minha mãe. Minha tia era uma mulher bem reservada. Falando em bom português, era daquelas que não fedem e nem cheiram. Se tinha algo contra nós ou contra minha mãe, guardou para ela. Nunca morreu de amores por nós. Na verdade, era bem distante, mas também nunca causou problemas. Vivia no espaço dela e a víamos apenas em velórios ou eventos festivos. O fato é que a bendita da boneca ficou. Se o homem tinha razão ou não de que era a tal boneca, não sei. Mas infelizmente perdi minha mãe, ainda naquele ano. E ainda me pego perguntando, se eu tivesse coragem de ter dado fim na boneca naquela época, enfrentado a minha mãe e minha avó, naquele dia mesmo, será que minha mãe ainda estaria aqui? Bom, acho que eu nunca vou saber essa resposta. Sei que alguns meses depois de perder minha mãe, começou o isolamento devido à pandemia. Fiquei um bom tempo sem ver minha avó e me aproveitei disso para desfazer daquela boneca. Acabei apenas dando ela para as crianças que moravam perto da minha casa. Eu ia só colocar no lixo mesmo, mas elas viram a boneca e pediram, e eu não consegui dizer não. De toda forma, acho que seja lá o que tinha com a boneca foi embora com minha mãe, pois eu já vi essas crianças brincando várias vezes com essa boneca na rua, e nunca ouvi falar nada sobre o assunto, nem parecia que elas tinham medo ou coisa assim. Outra coisa que me fez pensar isso é que minha avó nunca mais perguntou da boneca. Quando as coisas voltaram ao normal, ela voltou a frequentar minha casa, e eu já havia preparado as desculpas, mas ela nunca sequer perguntou da boneca, onde ela estava, parecia nem lembrar da dita cuja. Eu sempre achei isso bem estranho, mas como serviu ao meu propósito, deixei de lado. Nunca saberei o que realmente tinha naquela boneca, mas pelo menos me sinto um pouco aliviada de ter me livrado dela sem maiores repercussões. Ai, gente, que pesado, né? Ela perdeu a mãe, acabou perdendo a mãe. Mas assim, é difícil falar aqui, né? Porque a tia parecia ser bem afastada, mas será que essa tia não tinha algum BOzinho que a gente não sabia? Algum rancinho ali, mandou alguma coisa nessa boneca? Porque não tem sentido, né? Acho que jamais saberemos. E vamos para o próximo relato. Chama A Dona da Academia. É o relato da minha amiga. Olá, Morgana. Eu já vi algumas coisas estranhas na vida, mas uma delas me marcou bastante e eu decidi compartilhar com você. Eu sou professora de balé. Há bem uns anos atrás eu consegui um emprego numa academia muito boa, que ficava numa cidade vizinha à minha, mas era bem pertinho. Eu ia e voltava todos os dias. Não vou dizer o nome da cidade, pois talvez alguém conheça o caso que envolva a minha história. Era um sonho da antiga dona da academia que tivesse balé lá, mas infelizmente ela não pôde ver esse sonho se realizar, pois tiraram a sua vida de forma brutal. Essa mulher era casada com um homem riquíssimo, muito conhecido e influente na cidade, que era bem pequena. Esse homem era agressivo e ela viveu um relacionamento abusivo por bastante tempo, até que conseguiu acabar com tudo e seguir a vida dela. A mulher até já tinha conhecido outra pessoa, mas o ex não aceitava o término. E acredite se quiser, ele juntamente com o filho dos dois, contratou alguns homens para matar a mulher. Isso mesmo que você leu. O ex da mulher e seu próprio filho planejaram a sua morte. Mas assim, não foi qualquer morte, uma execução rápida, foi brutal. Os homens simularam um assalto, levaram ela para uma área rural isolada, a abusaram, espancaram e a mataram. Só que a partir daí as coisas começaram a dar errado para eles, né? Pois os homens que eles contrataram para executar o crime podiam até ser cruéis, mas não eram muito competentes e profissionais. E logo eles foram presos.
Claro que não demorou muito para eles abrirem o bico e entregar os reais mandantes e o motivo do crime. Pois bem, fui contratada após a morte dela, e quem me contratou foi seu outro filho, que cortou laços com o pai e irmão após o ocorrido, e acabou tocando a academia da mãe. Eu dava aula para as crianças de 2 a 5 anos. Em um dia comum, as meninas começaram a rir, assim, do nada. Ria e olhava para um canto específico da sala. Ria e apontava para lá. Pode até parecer clichê de filme de terror, mas realmente aconteceu. Eu perguntava para as meninas e elas diziam: "A gente não pode contar não, tia. Ela pediu para não te contar." Eu até tentei insistir um pouco e perguntei a ela quem. E as meninas apenas riam. E cochichavam uma para as outras: "Não conta não, não conta. Ela pediu para não contar." A impressão que eu tinha é que havia alguém brincando com as meninas, pois elas riam bastante e pareciam se sentir bem à vontade com a presença. Eu me arrepiava toda, mas tentava deixar para lá. A sala que eu dava aula era no 2º andar e era toda de vidro. As paredes de fora a fora eram vidros. E em um dia de aula os vidros começaram a mexer, todos bem forte. Quem tem janela ou porta de vidro em casa já deve ter passado por algo parecido. Quando o caminhão ou ônibus passa perto, os vidros começam a vibrar, sabe? O fato é que a sala inteira estava vibrando. Eu nunca tinha visto isso lá daquele jeito. Saí procurando o que podia ser. Eu fiquei muito assustada, pois o negócio foi num nível que eu achei que os vidros iam quebrar a qualquer momento. Desliguei o som acreditando que poderia ser música. Observei lá fora se tinha muito vento, mas as folhas das árvores estavam completamente paradas. Tentei ligar o som para seguir a aula, mas havia parado de funcionar, e para piorar, as luzes começaram a piscar. Nunca passei por um terremoto, mas eu acredito que a sensação deve ser bem parecida. Salvo que o chão estava estático, todo o resto parecia estar enlouquecido. Não preciso dizer que não consegui dar minha aula naquele dia, né? As meninas ficaram muito assustadas com a situação, e eu achei melhor todos irem embora. E assim foi feito. Fui para casa e assim que cheguei lá liguei a TV. Estava passando em todos os canais. O ex da mulher, o filho e os bandidos contratados haviam sido soltos naquele dia. Lembro que estava combinado de que a academia não ia abrir no dia posterior, pois receberiam os equipamentos de musculação. Mas depois da soltura deles, o filho que tocava a academia e que havia me contratado mandou uma mensagem no grupo, dizendo que a academia ia abrir sim, pois depois do ocorrido, as pessoas poderiam pensar que ele havia fechado para comemorar que o irmão e o pai foi solto, mas para ele aquilo não era motivo de alegria, e por isso ele ia abrir a academia normalmente. Eu acredito que o espírito daquela mulher ficava lá na academia, que foi sua grande conquista. Ela gostava de ficar nas minhas aulas, pois era algo que ela sempre quis para a academia dela, sabe? Eu acho que naquele dia em específico ela tinha ficado muito revoltada, com os responsáveis por sua morte serem soltos. Por isso, os eventos que eu presenciei. Eu não fiquei lá. Depois de um tempo eu saí da academia. Mas eu sempre me lembro dessa história, com medo, mas também com um pouco de tristeza e indignação. E essa é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. E quando eu conseguir escrever outras que vivi, mando pra você. Gente, essa história me deixou assim meio indignada. Que loucura, né? Ela morreu, mas ela seguiu meio que a rotina dela, né? Indo pra academia. Que loucura. Não sei nem o que dizer. Mas e aí, vocês? O que vocês acham? Não sei, eu concordo com ela, com o que ela falou que ela ia na academia, ela ficava na aula dela porque era aula de balé e ela sempre quis que tivesse isso na academia, né? E que naquele dia ela estava revoltada. E acabou se manifestando dessa forma agressiva, né? Muito doido. Enfim, vamos para a próxima história. Tem algo andando no telhado. Há alguns meses, algo estranho começou a acontecer na minha casa. Um dia, acordei no meio da noite e era tipo umas 3h30. Acordei com barulho no telhado. Parecia que haviam pessoas andando sobre o telhado. Eu fiquei parado um tempo, tentando entender o que estava ouvindo, sabe? E pelos barulhos, pude identificar que pelo menos umas 3 pessoas, ou uns seres diferentes, estavam andando no telhado. Um andava aparentemente em círculos na sala de estar, enquanto o outro andava sobre toda a casa. E o último parecia estar pulando do chão para o telhado e do telhado para o chão. Minha casa tem um layout circular,
sob um telhado quadrado. Todos os cômodos, exceto o meu quarto e o banheiro, têm 2 entradas. Então é possível andar ao redor de toda a casa, de cômodo a cômodo. Andei pela casa de cômodo em cômodo no escuro, tentando ver se havia algo na casa e se minha família e meus gatos estavam bem e todos dentro de casa. Todos estavam seguros e dormindo profundamente. E eu não encontrei nada na casa. Mas tive a estranha sensação de que o que quer que tivesse no telhado sabia onde eu estava dentro da casa. Enquanto andava pela casa, tentei me manter nas sombras e ao longo das paredes internas, para que, se alguém estivesse olhando pelas janelas, tivesse dificuldade em me notar. Olhei para ver se conseguia ver algo do lado de fora, mas eu não vi nada. Estava com muito medo de me aproximar de qualquer porta ou janela. Acabei voltando para o meu quarto quando as coisas se acalmaram. Da minha cama, tentei ouvir mais sons, mas não ouvi nem senti nada. Acabei dormindo novamente. No dia seguinte, contei à minha família o que aconteceu naquela manhã, e ninguém acreditou em mim. Contei ao meu amigo que mora no fim do quarteirão, do outro lado da rua, e ele acreditou em mim, mas no fim eu que não acreditei nele. Ele disse que eles são alienígenas demoníacos, que têm a capacidade de se camuflar de alguma forma. Ele também disse que se defendeu de um deles certa noite, do lado de fora da sua casa, com o poder de Cristo. Embora seja um grande amigo, ele não parece ter senso de lógica. E também não me parecia estar muito sóbrio, se é que me entende. Então, claro, descartei suas alegações, mas eu confesso que, depois de ouvir as insanidades dele, fiquei envergonhado, imaginando que eu estava soando tão louco quanto ele. E acabei que não contei mais essa história para ninguém, sabe? Descartei como se fosse só um sonho. Porém, todo mês de julho, desde então, costumo ficar acordado até as 4 da manhã, na esperança de ouvir algo. Só que, salvo uma ocasião, nunca mais eu ouvi nada. Quando ouvi pela última vez, era na madrugada de uma segunda-feira de manhã. Desta vez, eu estava completamente acordado. Eu nem tinha dormido naquela noite. Estava fazendo um trabalho escolar na famosa adrenalina de última hora e estava bem concentrado e acordado. Então eu ouvi os passos sobre meu quarto. Olhei o relógio e eram exatamente 3h31. O som era de uma pessoa andando, talvez até uma criança, pois os passos davam a sensação de que não era alguém grande ou pesado. Fiz o mesmo como da outra vez. Dei a volta na casa e verifiquei se todos estavam bem. Mais uma vez tentei ver pelas portas e janelas, mas eu não consegui ver nada. Até porque não quis me aproximar muito. Porém, dessa vez foi rápido. Tive a impressão de que quem quer que fosse estava apenas de passagem. Eu tentei guardar para mim, mas não consegui esquecer o que tinha ouvido. O barulho era claro e audível. Dessa vez eu estava completamente acordado. Não podia dizer que tinha sido só um sonho. Então, uma semana depois, criei coragem e comentei com uma vizinha. Assim, como quem não quer nada. Perguntei se ela porventura não tinha ouvido algo de madrugada, passos sobre o telhado. Insinuei que estava com medo de invasores. Ela mudou a expressão na mesma hora. E naquele momento eu entendi que não era o único a ouvir. Ela me contou que tanto ela quanto a filha ouviram, no mesmo dia e no mesmo horário que eu ouvi, na última segunda-feira. E então eu tive a certeza de que não estava louco. O que era aquilo, eu nunca descobri. E podem achar que sou louco. O cara que instalou as câmeras aqui em casa também acha que eu sou e tá tudo bem. Mas eu pedi que instalassem uma câmera no telhado. Eu tenho vontade também. E eu consigo ver ele todinho agora. Se um dia eu voltar a ouvir aqueles barulhos, saberei o que anda sobre os telhados das casas durante a madrugada. Gente, eu também teria vontade de ter câmera assim em cima do telhado. Porque depois de um tempo eu descobri que era o encanamento, sabe? Essas coisas. Mas, às vezes eu ouvi uns barulhos na laje, no telhado, e aqui em casa tem câmera. Mas não tem em cima do telhado. Eu ficava, poxa, vai ter que pular aqui dentro pra eu saber o que é. Eu ficava chateada. Se tem a câmera em cima do telhado, a gente descobre antes, né? Eu sou adepta à câmera em cima do telhado. Eu concordo e gostaria de ter uma. Fica aqui meu desabafo. Mas isso me lembrou uma vez que a minha irmã escutou e a minha mãe também. Eu não sei, eu já cheguei e já tava o bicho pegando.
Mas, gente, elas começaram a orar. Na época a gente ia na igreja evangélica. E elas começaram a orar. E eu fui lá. A nossa casa era daquelas telhas brasileiras, sabe? Gente, era muito barulho. Era impossível ser um calango, um passarinho. E a gente morou muitos anos nessa casa. Então, tipo assim, a gente vai acostumando com os barulhos, né? A gente sabe o que é o barulho. E era algo bem pesado, sabe? E eu corria lá fora, olhava assim por cima do telhado e não via nada. A coisa mais estranha do mundo. Esse dia foi bem estranho, sabe? Mas esse aí eu vou pedir pra minha irmã contar, porque as minhas lembranças são muito poucas disso. E eu lembro mais assim, de sentir muito medo. Aí eles ficavam falando assim, eu nem sei se eu já sabia ler, mas elas falavam que eu tinha que ficar, tipo, cantando o hino. Quando aconteceu essas coisas que eu já sabia ler, eu tinha que ficar lendo o Apocalipse, sabe? Enquanto a gente fazia oração, enfim, já aconteceu bem umas vezes esse trem lá em casa. Mas esse dia me marcou muito porque realmente a gente acostuma com os barulhos do telhado da casa da gente. Então a gente sabe quando tem alguma coisa fora do lugar. E a gente, quando mora numa casa que tem telha brasilite, a gente acostuma, assim, os calangos que passa faz um determinado barulho, a chuva faz um barulho, passarinho faz um barulho, gato andando é outro barulho. Agora aquilo não era nada do que a gente ouviu. E nenhum dia, antes ou depois daquele, a gente ouviu algo parecido. Mas o que eu consigo contar é só isso. A história completa é só minha irmã. Então fica aqui a intimação, me mande a história. E vamos para o próximo relato. Gente, vocês iam rir muito de mim, porque o meu notebook tá aqui, mais longe um pouquinho. E como eu tô com a neném nos braços, eu não tô alcançando ele. E aí eu tô usando, ó, o meu dedinho pra chegar nas histórias, tá? Ah, tá, multiuso, eu tô adorando esse dedo. Aí vamos lá. Espírito vagante. Lembro-me de uma vez, quando eu estava voltando do treino de vôlei para casa, e quando eu me aproximei cada vez mais da minha casa, notei alguém entrando na garagem e eu até ouvi entrando. Quando cheguei em casa, e eu olhei para todos os lados para ver quem tinha vindo, né? Quem tinha entrado dentro de casa. Porque eu também estava esperando alguém chegar naquela noite, eu pensei que fosse essa pessoa. Fui até a cozinha, onde minha avó estava, e eu perguntei: ei, quem é que chegou aqui antes de mim? Ela disse: ninguém entrou nessa casa antes de você. Por quê? Olhei para ela de um jeito estranho e disse: tem certeza? Porque antes de eu chegar aqui, eu vi alguém entrando na casa. Ele estava vindo do final da garagem. Minha avó largou a panela em que estava cozinhando e disse: provavelmente era um fantasma, porque ninguém entrou aqui antes de você. E eu fiquei chocada. Bom, acabei deixando aquele ocorrido para lá. E, por consequência, esquecendo. Mas, alguns dias depois, como sempre fazíamos, estávamos sentadas do lado de fora da casa, enquanto minha avó e minha tia fumavam e tomavam café também. Era uma noite e estávamos conversando e rindo, quando de repente vimos alguém vindo do nosso quintal em direção ao condomínio que ficava do outro lado da rua. Minha avó disse: meu Deus, vocês viram isso? Eu não vi de início, mas a minha tia viu. Levantei os olhos do celular e perguntei: o que aconteceu? Vimos o quê? Minha tia disse: havia um homem misterioso que simplesmente andou do portão até os apartamentos. Eu não acreditei nela no início e disse: pare de tentar me assustar, eu sei que você está mentindo para mim. Então, alguns minutos depois, eu o vi passando pelos apartamentos. Então, quando ele estava voltando para minha garagem, ele começou a desaparecer, lentamente. Minha avó e minha tia apagaram os cigarros e entraram em casa. Logo depois disso, eu entrei também. Eu estava sentada no sofá com minha avó assistindo a um filme, quando de repente meu priminho começou a chorar e dizia: sai de perto de mim. Minha tia olhou para ele e disse: quem você está mandando sair de perto? Não tem ninguém aí? Meu primo começou a gritar: o cara, ele não vai embora, tá me assustando. Então nós o pegamos e sentamos ele no sofá com a gente. E ele se acalmou. Algumas semanas depois eu estava cuidando do meu priminho mais novo. E naquela época ele tinha apenas 5 meses. Eu o deitei no berço e uns 20 ou 30 minutos depois ele começou a rir, ficar olhando para uma certa direção. Quando me levantei para ver quem estava lá, não era ninguém. Então me sentei novamente a assistir TV. Então ele começou a rir de novo. E quando me levantei, ele parou. Finalmente o peguei no colo para vir sentar comigo.
Poucos minutos depois, ouvi alguém subindo as escadas e fui ver porque pensei que eu estava sozinha em casa, né? No andar de cima não havia ninguém, mas quando eu olhei para trás, vi de novo o homem atravessando o corredor, entrando no meu quarto. Desci as escadas correndo e não quis subir novamente, enquanto minha avó não chegou. Mais tarde, quando todos chegaram em casa, contei o que aconteceu. Meu tio então disse: "Puxa, que loucura, mas eu acho que deve ser o vovô fulano, porque ele sempre fica olhando para o chapéu no nosso quarto e sorri. Não tenho medo, mas também não dei boas-vindas, porque pode até não ser ele." De certa forma, acho que me senti aliviada, mas isso não me fez sentir menos medo. Sempre que via aquele homem vagando de um lado para o outro na casa ou na rua, isso certamente me fez acreditar em fantasmas. Antes eu era completamente cética, mas hoje eu sei que eles estão por aí. Gente. Mas aí começou do nada também, assim, vocês já moravam na casa tinha muito tempo? O vovô fulano já morreu tem muito tempo? Me conta, fiquei curiosa. Porque, não sei, parece que ela nunca tinha visto e de repente ela viu, mas o tio dela via, né? Parece que o tio já via, então talvez tenha sido uma coisa assim, que, enfim, o tio tinha mais sensibilidade e depois, por algum motivo, ela passou a ter essa sensibilidade também. Mas vamos prosseguir. O próximo relato chama Espírito nos Fios de Energia. Isso aconteceu quando eu tinha uns 3 para 4 anos e estava com minha mãe e seu namorado na época. Hoje eles são casados há 20 anos. Estávamos no quintal fazendo um churrasco. Minha mãe estava sentada em uma cadeira à minha esquerda e meu padrasto à minha direita. Eu estava no meio, com o meu cobertor favorito. Estava tudo bem, até eu olhar para a linha de energia passando pelo quintal. Um quintal minúsculo, diga-se de passagem. Era um homem alto, caminhando em um terno estilo os anos de 1800. O terno era impecável, com uma cartola menor, não enorme como a de Lincoln. Não me lembro se ele andava com uma espada ou uma bengala. Era uma das duas. Suas mangas estavam arregaçadas até a metade do cotovelo. Seus braços, a partir de onde a manga estava, era carne na parte superior do braço e lentamente se transformavam em osso à medida que se aproximavam dos dedos. Ai, que visão horrível. O mesmo acontecia com o pescoço, que passou da carne na base para as veias. Depois, apenas osso reto na cabeça e tinha um cabelo feio, sujo, descendo por baixo do chapéu. Não era muito bonito não, hein? A única coisa que me faz lembrar disso são os olhos, como um amarelo escuro misturado com um pouco de laranja claro. A sensação que eu fiquei quando ele olhou para mim simplesmente me abalou. Minha mãe e meu padrasto começaram a surtar, pois não conseguiam ver nada e eu estava simplesmente apavorada. Cheguei a fazer xixi nas calças, e isso só reforçou para minha mãe que o meu medo era bastante real. Esse dia não ficou só na minha memória. Minha mãe e meu padrasto se lembram até hoje com clareza. E eu já tinha tido alguns episódios meio malucos, como o dia que eu senti que estava sendo sugado pela escuridão e soltei um grito que minha mãe intitula como o mais angustiante que ouviu. Ou quando eu falava para ela sobre 3 menininhas que ficavam dançando no quarto dela. Ela inclusive lembra de muita coisa que nem eu me lembro. O que é estranho é que desde que eu vi aquele homem nos fios, eu nunca mais vi nada. Antes eu via coisa o tempo todo e depois daquilo, nunca mais vi nada. Isso é uma das coisas que minha mãe sempre acrescenta nessa história, quando é ela que a conta. Enfim, esse é meu relato. Pode não parecer muito assustador, mas foi o que eu vivi para mim. E na época foi aterrorizante. Obrigada por ler. Rapaz, se vê um homem andando no fio de energia com uma roupa antiga, os braços do esqueleto, a cabeça do esqueleto não é assustador, não sei mais o que é. Que visão terrível. Que esse olho amarelo, né, assim, Mas é estranho, por que será que nunca mais você viu nada depois que você viu esse cidadão? O que será que ele tinha? O que será que ele era? Um espírito vagante, igual colocou no título? Ou alguma entidade, algum ser?
Não sei, qual é a teoria de vocês? O que vocês acham? Aconteceu com vocês assim? Ou com alguém que vocês conhecem, da pessoa ter essa sensibilidade, ver coisa direto e de repente ver uma coisa muito louca e nunca mais ver nada depois que viu aquela coisa muito louca? Tô confuso, né? Eu acho que vocês entenderam. Me conta aqui. Eu achei interessante, assim, esse detalhe, vamos dizer assim. E é isso, meu povo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aqui. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês, de interagir com vocês. Curte esse vídeo, manda para um amigo bem medroso para tirar a noite de sono dele. E se inscreva no canal, que vocês já sabem, né? É um sussurro para eu mandar o espírito vagar nos fios de energia de sua casa, hein? E tenho dito. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.